Meu nome é Júlia Pinto Cardoso, aluna do curso de especialização em Arte e Educação Intermediática pela Universidade Federal de Goiás. E diante da proposta de atividade pelo professor do curso de especialização em Arte e Educação Intermediática, Robervaldo Rosa, que está ministrando a disciplina Interterritorialidade, Aspectos Conceituais sobre as Artes Expandidas e a Metalinguagem no Cyberespaço, e depois de diversos estudos sobre a história da arte e música, o mesmo propôs aos discentes que fizéssemos uma análise e a apreciação crítica acerca da música popular brasileira, mediante a compreensão de processos identitários inerentes à confluência de relação entre sons, imagens, cultura e memória. O aluno deverá selecionar uma obra, uma canção ou um vídeo da música popular brasileira de qualquer período, podendo ser uma performance musical ou até mesmo um áudio disponível na internet, com vistas à produção de um vídeo que tenha como fundamento as seguintes obras, que seja analisado seu contexto histórico, seus processos identitários, segundo a obra de Rosa 2014, as artes compreendidas em uma abordagem metalinguística e a memória e cultura digital. O vídeo deve conter alguma performance musical, com ou sem uso de instrumento, como forma para que exemplifique a teoria devidamente em diálogo com a reflexão desenvolvida. E foi nessa proposta de atividade que decidi iniciar falando sobre a música popular brasileira e seus conceitos. Pesquisando em registros, escritos em livros e na mídia digital no geral, encontrei discorrido sobre a importância e influência da MPB em todos os tempos do Brasil. Na década de 60, a censura tentou calar quem tinha algo a falar, mas alguns músicos acharam uma brecha e deixaram para a posterioridade seu pesar. Um dos mais ilustres artistas militantes foi Chico Buarque, juntamente com Gilberto Gil, que refletiram bem na música a situação da época. Foi a forma que os músicos encontraram para dizer ao mundo que a liberdade de expressão estava caçada no Brasil. A música popular brasileira começou de vez nos anos 60, portanto, vale traçar brevemente o caminho da origem da MPB, desde muito antes da Bossa Nova. Napolitano, em sua obra História Cultural da Música Popular de 2002, seu segundo capítulo, fala que a esfera da música popular urbana do Brasil tem uma história longa, constituindo uma das mais vigorosas tradições da cultura brasileira. E isso não é pouca coisa num país acusado de não ter memória sobre si mesmo. O Nordeste, como um todo, também desempenhou um papel importante, fornecendo ritmos musicais, formas poéticas e timbres característicos que se incorporaram à esfera musical mais ampla, sobretudo a partir do final dos anos 40. Aliás, todas as regiões do Brasil têm uma vida musical intensa, mas nem todas conseguiram contribuir para a formação das correntes principais da música de circulação nacional, na medida em que não penetravam na mídia, sobretudo a rádio e a TV nacional. Até os anos 50, no século XX, o Rio de Janeiro foi o ponto de encontro de matérias e estilos musicais diversos, além de sediar boa parte das agências econômicas responsáveis pela formação e distribuição do produto musical. O termo MPB é hoje em dia um pouco usado. Como termo de música popular brasileira, pode ser aplicado a qualquer gênero e subgênero que exista dentro da música nacional. É muitas vezes utilizado assim. Não raramente a expressão inclui rock, samba, pop rock e outros. No entanto, esse termo surgiu num período específico para designar um tipo de música que configurava um novo gênero musical. Esse novo gênero foi tão popular e importante que acabou por influenciar a música brasileira que viria nas décadas seguintes. A história do Brasil é suficiente para explicar a diversidade da música brasileira, tanto em tempos antigos quanto em tempos atuais. Com uma população diversa,
composta por mulatos e negros de origem africana, índios e brancos europeus. O Brasil via todo tipo de música popular e eruditos. Já no século XVIII, o Brasil via crescer o lundu, dança africana no Brasil, originada na Angola. À mesma época havia as modinhas, no século XIX surge o choro, seguido pela bossa nova, a mãe da MPB. Logo, a famosa dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes começavam a compor o que seria as músicas mais conhecidas do estilo e do país. E diante de tudo isso, fiz uma pesquisa para escolher uma música que tivesse um grande sentido à música popular brasileira e que conseguisse mostrar todas essas características da MPB. O cantor que escolhi foi o Wilson Simonal de Castro, que nasceu no Rio de Janeiro, serviu ao exército, começou a cantar nas festas do regimento. Depois da baixa das Forças Armadas, começou a cantar em show, rocks, principalmente, e calypsos. Por volta de 61, começou sua carreira profissional. Em 63, é lançado o seu LP, o Wilson Simonal Tem Algo a Mais. Parou de fazer show, não gravou mais e Simonal de repente sumiu, nunca mais cantou. Sobreviveu mais de 20 anos sem poder cantar, até morrer por vítima de cirrose causada por alcaalise. Pela pesquisa que fiz em jornais e em revista, percebi o grande artista que foi privado do exercício da sua profissão, de mostrar o seu talento. A música que escolhi foi o tributo que Simonal fez a Martin Luther, um grande ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 64. A música Tributo a Martin Luther King é uma canção proposta por Ronaldo Boscoli e Wilson Simonal e gravada por este último em fevereiro de 67, tendo sido lançada em compacto em junho do mesmo ano pela gravadora Odeon, com grande sucesso popular de crítica e radiofônica. Martin Luther foi lançado em 1967. O tributo a Martin Luther foi regravada por vários artistas, dentre eles seu filho Wilson Simoninho. Essa música ele dedicou ao filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que ele encontrou e que teve às vezes, apesar de ter um nome famoso, de ser um cantor que tinha fama e era bem reconhecido pela mídia. O Wilson Simonal gravou esse tributo. Eu vou descrever um pouco do que fala a letra dessa música. Nessa primeira estrofe, Simonal pede que Martin Luther, a quem faz essa homenagem, continue lutando pelos negros americanos e assim tornando símbolo de luta por todo sempre. Silva 2007 define o conceito de identidade como sendo: a identidade é simplesmente aquilo que se é. Sou brasileiro, sou negro, sou heterossexual, sou jovem, sou homem. A identidade assim concebida parece ser uma positividade, aquilo que sou, uma característica independente, um fato autônomo. E nessa perspectiva, a identidade só tem como referência a si própria. Ela é autocontida, é autossuficiente, nos diz Silva 2007. Mais um negro virá para lutar.
Na segunda estrofe, Boscoli Simonal cita diversas formas de luta, seja através de sangue, seja através de uma canção, forma muito utilizada para expressar sua opinião no período onde sua liberdade de expressão era pouco usada devido à censura feita pelo governo e pela mídia. Silva, 2007, define o conceito de identidade como sendo simplesmente aquilo que se é. Desta forma, pode-se dizer que a identidade torna o indivíduo como um ser único, diferenciando e reconhecendo como o próprio ser. Pesavento, 2005, página 51, cita que, mas no campo da história cultural, o historiador sabe que a sua narrativa pode relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser objeto de múltiplas versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve comparecer no seu trabalho de escrita da história como um horizonte a alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído por uma verdade única ou absoluta. O mais certo seria afirmar que a história estabelece regimes de verdades e não certezas absolutas. Nós podemos inferir desses conceitos narrados por Pesavento que o ser humano pode ter relatos do que ocorreu um dia e que esse fato pode ser descrito de formas diferentes e até mesmo acontecido em contexto diferente da narrativa discorrida pelo autor. O sujeito é capaz de estabelecer seus próprios fins à medida que a sociedade se modifica, novos condicionantes, seus próprios fins. À medida que a sociedade se modifica, novos condicionantes vão surgindo no contexto social e revelando condições de se reconhecer sobre as novas perspectivas. Portanto, a leitura desses livros, artigos, nos permite avaliar as contribuições e as limitações de uma história cultural para o trabalho de historiadores na investigação dos canteiros do passado e na elaboração de seus pensamentos de pesquisa. Uma das características da história cultural foi trazer à tona o indivíduo como sujeito da história, recompondo histórias de vida, particularmente daqueles egressos das camadas populares. Pesavento, 2005, cita na sua página 118. Pesavento, 2005, nos mostra a importância da história para a vivência em sociedade. Pode-se dizer que o papel dos historiadores é imprescindível para a construção do sujeito de direitos. A luta descrita pela música de Simonal nos traz um grande alerta a respeito da sociedade que vivemos. Os preconceitos descritos por ele até hoje acontecem na nossa sociedade. Então, que a nossa sociedade seja uma sociedade onde possa se ter vez e voz.